Olá, tudo bem? Hoje nós vamos utilizar esta simulação para confirmar os dados teóricos de um exercício volumétrico. Deixa eu te mostrar antes quais os fatores que eu posso alterar nesta simulação. Eles aparecem aqui do lado direito da tela. O primeiro parâmetro que eu posso alterar é a solução do titulante. O titulante aqui é sempre uma solução ácida, mas eu posso trabalhar com alguns outros ácidos. Vamos escolher neste caso o mais típico, o ácido clorídrico. Uma das coisas que também posso fazer é aumentar a velocidade do titulante, ou seja, a velocidade com que eu libero a solução da bureta para o Erlenmeyer. O outro parâmetro que eu posso alterar é a solução que está no Erlenmeyer, que neste caso sempre será uma solução básica. Vamos manter também o hidróxido de sódio, que é uma base mais comum. É justamente na solução básica que eu consigo fazer diversas alterações. Eu posso mudar, por exemplo, a normalidade nas faixas de 0,1 a 2 normal. Entenda normal como sendo a molaridade nesse caso específico. Posso alterar também do titulado o volume inicial, que pode ir de 10 até 20 ml. A simulação me dá também algumas opções de indicadores, porém nesses exercícios eu vou utilizar somente a fenolftaleína. No canto inferior direito tem um marcador da quantidade de titulante que está sendo utilizado. Ele vai nos indicar o volume final quando a titulação terminar. Nós vamos agora fazer um exercício, obter o respectivo resultado e depois voltar na simulação para confirmar os dados de uma maneira experimental. É importante te dizer nesse ponto que o titulante que está na bureta da simulação tem uma concentração de 1 mol por litro. Aqui foi colocado dessa forma, HCl igual a 1 mol por litro. Vamos imaginar então três situações, em que o hidróxido de sódio que está no Erlenmeyer, ele tem três concentrações, 0,5, 1 e 2 mol por litro. Vamos resolver a primeira, ou seja, o que seria o exercício A. Na parte superior você vê a reação simples de neutralização entre um ácido forte e uma base forte reagindo numa estequiometria de 1 para 1. Isso que nos ajuda a fazer os cálculos e obter então a quantidade de volume final da titulação. Voltando então na simulação, vamos deixar o experimento nas condições adequadas. Não mexemos no titulante, mas precisamos alterar a normalidade do hidróxido de sódio para 0,5. O volume sempre será 10 ml. Para resolver esse exercício, primeiro escrevemos o seguinte: existe no Erlenmeyer 10 ml de hidróxido de sódio, uma concentração de 0,5 mol por litro. O nosso primeiro objetivo é calcular quantos mols de hidróxido de sódio estão presentes em somente 10 ml nessa concentração. Fazendo então a regra de 3, encontramos um valor igual a 5 vezes 10 a menos 3 mols de hidróxido de sódio presentes no Erlenmeyer a serem neutralizados pelo ácido que está na bureta. Quando olhamos para a equação da parte superior, observamos que para cada mol de hidróxido de sódio é necessário 1 mol de HCl para a completa neutralização. Portanto, se eu tenho no Erlenmeyer 5 vezes 10 a menos 3 mols de hidróxido de sódio, eu preciso exatamente a mesma quantidade de mols de HCl sendo liberados da bureta para o Erlenmeyer. Dessa forma, eu posso escrever o seguinte para o HCl. Se o mol de HCl está presente em 1000 ml, em quantos ml estarão presentes somente 5 vezes 10 a menos 3 mol de HCl? Depois de fazer as contas, chegamos no resultado de 5 ml de HCl necessários para neutralizar todo o hidróxido de sódio. Isso quer dizer que 5 ml de HCl devem ser liberados da bureta em direção ao Erlenmeyer. E agora, nós precisamos confirmar isso experimentalmente na nossa simulação. Veja que isso significa que em 5 ml eu devo observar uma mudança na cor da solução, indicando o final da titulação. Voltando para a simulação, vamos então começar a titulação. Observe que na parte inferior direita já começou a contagem da quantidade de ml que está sendo liberada da bureta. Eu aumentei um pouco a velocidade do titulante para que o experimento não demore muito. Porém, próximo ao ponto de equivalência, é interessante diminuir essa velocidade. Preste atenção que em breve haverá uma mudança da cor da solução. Quando nós paramos o experimento, se observou claramente que em 5 ml a solução da fenolftaleína mudou de cor rosa para a cor transparente, como esperado, confirmando então os dados calculados teoricamente. Tudo bem? Até mais!